cuidado de Deus desta mensagem. Cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele nunca deixa de existir, né? Graças a Deus. Todos acharam João 19, do versículo 17 até o 27. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos? Quem achou, diga vou para o céu. Quem ainda não achou, também vou. Gostei dessa. João 19, a partir do versículo 17. Vamos começar. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Todos poderiam compreender. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, lá no Salmo 22:18: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, que era João: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levantem as suas mãos. Eu gostaria de receber a oração de vocês também. E vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Deus. A Tua palavra foi lida e nós queremos, Pai, ouvir de Ti, ouvir do Teu Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com a gente essa noite. Pai, cessa tudo que não é Teu, tudo que não provém de Ti, que caia por terra, Pai, toda distração, tudo aquilo que é do homem, Pai, que venha somente aquilo que é do Teu coração para nós. Que o Teu Espírito Santo possa falar livremente, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa noite seja uma noite de adoração a Ti, como já tem sido aqui dentro, Senhor. Que cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos aqui, e cada família aqui representada, possa, Pai, estar Te louvando nessa noite. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse texto traz algumas reflexões que eu até escrevi, porque são algumas coisas fortes, né? Enquanto Jesus estava passando aquele momento, e mesmo assim Deus não se descuidou da gente em nenhum momento. Ao contrário, tudo foi feito para que se cumprisse a nossa salvação. Amém? Então vamos refletir aqui que nós passamos por algumas fases que são de flores, mas até as flores têm os seus espinhos. E os espinhos dessas flores às vezes nos machucam muito, nos ferem muito. A Célia estava aqui falando, né, sobre a vida dela, quantos testemunhos ela já deu aqui de milagres e maravilhas que o Senhor fez na vida dela. E hoje ela está passando uma fase um pouco diferente, mas mesmo assim ela não deixou de confiar, não deixou de acreditar. Amém? E assim cada um de nós aqui.
Entendeu? Então é para isso que a gente está aqui. Exatamente para isso, para alimentar mais um pouco a nossa fé, para cultuar a Deus, mas para alimentar a nossa fé. Você pode pensar agora quantos momentos difíceis você já superou na sua vida? Minha irmã, meu irmão, quantas fases, quantas dificuldades você já passou? E nós hoje aqui estamos glorificando o nome do Senhor. Nenhuma dessas dificuldades nos paralisou. Nenhuma dessas dificuldades foi suficiente para nos afastar do Senhor, amém? Às vezes ficamos fraquinhas, como a Nilma falou, né? Ficamos assim um pouco necessitada de um abraço, necessitada de uma palavra, necessitada de alguém e necessitada acima de tudo do Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou com a gente, não é isso? Então vamos pensar, refletir alguns aspectos desse texto e enxergar que tem cuidado do Senhor aqui. Amém. Tem certeza do Senhor. Tem promessa para a nossa vida aqui. Amém? Amém? O Senhor Jesus aqui, ele estava vivendo que fase? Era a fase da crucificação. Era uma fase de dor. Era uma fase de muito sofrimento. Ele sofreu açoite. Ele foi maltratado. Ele foi crucificado. Mas antes ele tinha vivido uma fase de muita exaltação, de muita aclamação, de multidões atrás dele. E tudo isso para quê? Para que ele viveu essa popularidade toda de ter essas multidões atrás dele? Para que houvesse cura, para que houvesse ensinamento da palavra de Deus, do reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus para nós, para que houvesse libertação. Então ele fez isso tudo e chegou nesse momento, no momento da crucificação. E agora o Senhor estava vivendo essa fase. A fase da traição de Judas. Ele passou pela perseguição, pela prisão, pelo açoite, até a crucificação. Mas o que nós estamos fazendo aqui mais uma vez essa noite? É para nós entendermos que cada uma dessas fases do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, fazia parte dos planos de quem? De Deus. E assim é com a nossa vida. Cada fase que a gente passa na vida faz parte de um propósito de Deus. Amém? Você pode entender isso. E você pode entender que por essa fase tão dolorida, não tem nem palavras para dizer o que ele passou nessa cruz, o que o Senhor Jesus passou, é graças a essa fase que nós estamos aqui hoje salvos. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor por isso, porque Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Ele é o Senhor da tua casa. E você está aqui essa noite para alimentar sua fé mais uma vez. Amém. Para saber que cada fase da tua vida coopera para um bem maior. Amém. Você está aprendendo, eu estou aprendendo, todo mundo está aprendendo. Amém? Amém? Então é isso que nós viemos aqui mais uma vez essa noite, para meditar, para refletir na palavra, para ter esse momento de encontro com o Senhor e com os irmãos e nos fortalecer, porque a igreja serve para isso, para nos fortalecermos juntas e juntos também, porque não é um culto só de mulheres, temos homens aqui, mas todos nós estamos aqui para nos fortalecer. Amém? E aí nós chegamos no primeiro ponto dessa reflexão desse texto, que está lá no versículo 18. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O que isso ensina para nós? O Senhor Jesus sempre está no meio de nós, no meio dos nossos problemas, no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas alegrias, no meio das nossas realizações. Você crê nisso? Amém? Amém? Amém. No meio de um casamento está o Senhor Jesus, está o Espírito Santo de Deus. Ai de nós que não tivesse isso. Amém? O Senhor Jesus ficou no meio daqueles dois homens. Era uma figura pela qual impactaria toda a humanidade, a todos nós até hoje. Ele está no meio de nós. Ele está aqui no meio da igreja. Ele está no meio de cada irmã que está aqui. Cada irmão, ele está no
meio de cada família aqui, gente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pense, quantas vezes você já enfrentou problemas que você não via a solução e na hora certa tudo era resolvido. Aleluia. O que era isso? O problema fazia parte de um propósito de Deus, e Ele tem solução por isso. Está lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é sobre essa palavra, sobre essa promessa, é sobre essa verdade que nós vivemos, amém? Então fale para a irmã que está do seu lado, para o irmão, Jesus está no meio da sua vida, da sua família, da nossa igreja. Jesus está aqui no meio dessa igreja, no meio de cada ministério, no meio do seu trabalho, por mais difícil que isso seja, no meio dos seus relacionamentos, por mais difíceis que eles sejam, amém? E Jesus é tão lindo, é tão maravilhoso, que Ele nos ajuda sempre a carregar o quê? A nossa cruz. Tome a sua cruz e me siga. Não é isso que Ele falou? E Ele nos ajuda. Por quê? Porque Ele mesmo experimentou carregar essa cruz de madeira, que não é, e essa cruz de madeira era toda a maldição, era tudo de ruim, era todo o pecado que estava sobre o mundo, sobre mim, sobre você, sobre todas as famílias, mas também era a cruz da traição, a cruz da humilhação, a cruz do açoite, da prisão, da tentação. Vocês lembram, na outro culto a gente falou da tentação que o Senhor Jesus sofreu no deserto, e Ele sempre saiu da tentação, e Ele venceu a tentação com a palavra, com aquilo que estava escrito. Vocês lembram? Então pense agora em qual cruz está sendo mais pesada na sua vida nesse momento. Dá até para respirar fundo, respira fundo, porque até aperta aqui no peito. E aí algumas pessoas estão prontas para te ajudar, e outras pessoas decidiram não te ajudar. Esse texto fala sobre isso. Pilatos tinha na mão dele, lá no versículo 20, ele tinha na mão dele 19, 20, ele mandou escrever na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele mandou crucificar Jesus, ele lavou as mãos deles, ele não se meteu, ele não impediu a crucificação de Jesus, mas ele poderia ser, porque ele era o procurador romano na época, ele era autoridade na época, mas ele não se meteu. E assim na nossa vida, muitas pessoas, o chefe, o marido, o irmão, a mãe, o pai, às vezes podem nos ajudar, mas às vezes não se metem. Por quê? Plano de Deus. Entenda, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo, Deus está te ensinando, te fazendo crescer para um novo degrau, amém? Isso é crescimento para cada um de nós aqui, amém? Então essas são as fases que a gente passa na vida. Fases não tão boas, fases boas, fases onde a gente tem pessoas que podem, que têm o poder na mão para nos ajudar e não nos ajudam, e fases que também temos pessoas do nosso lado para nos ajudar, amém? E isso acontece em todo o tempo, desde que a gente nasce até formado no ventre da mãe. Problemas acontecem até no ventre da mãe, ou depois do parto, ou depois no desenvolver da criança, e até a gente, idade adulta, e até a velhice, até a morte. É assim que é. Fases da vida, mas em todo tempo o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus. E aí nós vamos para uma segunda reflexão que trata exatamente desses tipos de pessoas. Aí eu coloquei assim: cuidado com os soldados romanos, e se aproxime das Marias que se preocupam com você, e também do João que está junto de você. Porque está lá no versículo 23 até o 25, do 25, aliás, até o 27, está assim: junto à cruz estavam
a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado. Olha aí, João também estava lá. Então tem Marias, tem João que estão perto da gente, amém? Tem pessoas que Deus levanta para nos dar força, para nos ajudar, amém? E tem outros que eram o quê? Como aqueles soldados romanos que estavam nos versículos anteriores, que eram 23, que eles queriam repartir as roupas do Senhor. Então tem muita gente que está preocupada com aquilo que você tem, né? Enquanto você tem, a Célia até riu, enquanto você tem, você está numa boa, você está cercado de pessoas, né? Para sair, para pagar conta, etc. E quando você não tem? E esses soldados aqui dividiram as roupas dele em 4 partes, né? Então a gente acredita, eu não sei, que eram 4 soldados, uma para cada um. Mas a túnica eles não puderam dividir. Eles não puderam dividir, e eu vi na Bíblia do Estudo da Mulher, né, os estudiosos falaram, a gente não sabe se isso é verdade, que essa túnica era uma túnica sacerdotal que a mãe do Senhor tinha feito para o Senhor Jesus, e era uma peça inteira. Então, se você rasgasse um pedaço, ninguém mais podia usar, ela não ia servir para nada. E por isso eles resolveram tirar a sorte ali. Mas antes de tudo, já estava escrito que iria se cumprir até essa palavra. Lá no Salmo 22, 18, que está escrito: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então o Senhor Jesus, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. E a palavra está aqui nos dizendo que tudo o que acontece na tua vida o Senhor sabe. Tudo o que acontece na tua vida o Senhor tem o controle. Creia, acredite, o controle está na mão do Senhor. A gente já cantou aqui. O meu controle, o controle da minha vida não existe senão na mão do Senhor. Amém? Então é isso que a gente está fazendo aqui, gente. O mundo lá fora está mal, as coisas estão acontecendo de uma forma muito complicada. Então, e a gente está aqui pregando a palavra, a gente está aqui fortalecendo a nossa fé no Senhor, naquilo que está escrito, naquilo que é promessa para a nossa vida, amém? Aleluia! Então você pensa e dá graças a Deus, porque tem gente à sua volta que se preocupa com você. Às vezes, viu, Genesi, a gente passa até por momentos que não tem ninguém do lado, porque outras pessoas também estão sofrendo. Outras pessoas também estão na mesma hora com dificuldade. Então não dá para você dar para o outro, mas o Espírito Santo está lá. Está com você, está com quem estava com dificuldade, está comigo, amém? Você já viu, falando aqui dos soldados romanos, dessas pessoas interesseiras, né, que a gente conhece? Graças a Deus no nosso meio, não. A nossa igreja aqui, a gente está aqui para ajudar um ao outro. Mas você também está no trabalho, você também tem a sua família, você tem amigos, você tem relacionamentos difíceis. Então, tem pessoas que têm esse interesse. Até na família a gente vê isso. Você já presenciou um momento de um enterro, de alguém que está já disputando ali? Quem vai ficar com a empresa? Quem vai ficar com as joias? Quem vai ficar com a casa, com o carro, meu Deus? Esses eram os romanos que estavam ali. Mas havia ali a mãe do Senhor. A mãe do Senhor estava ali. Aquelas mulheres que serviam ao ministério de Jesus. Viu? Nós todas aqui, mulheres que servimos ao ministério do Senhor Jesus hoje. Homens que servem ao ministério do Senhor Jesus. Eles estavam ali com outro interesse. Por amor a Jesus. Para ver o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Após a crucificação. Para estar ali naquele momento tão difícil. De uma dor tão grande. É para isso que eles estavam ali. E o Senhor nos fala hoje um pouco isso. Que a gente se doe mais. Que a gente seja mais forte. Que a gente busque essa força aí no Espírito Santo. Para poder ajudar mais uns aos outros. Amém? Amém. Fala para a irmã que está do seu lado, para o irmão. Fuja dos soldados romanos. Mas qual é a postura? Fuja deles. Ou delas, do que for. Mas qual é a postura que a gente tem que ter? Das Marias e do João. Né? A gente tem que ter essa postura.
E quando a gente estiver fraca, como a Nilma falou, a gente tem que ter a humildade de dizer, eu estou fraca. Já falei para Vivi, eu estou fraca em alguns dias e mas vamos orar ao Senhor que Jesus vai ajudar a gente. O Espírito Santo vai ajudar a gente, amém? Amém. Mas também, em cada fase da nossa vida, a gente tem essas mulheres. Essas Marias que estão aqui representadas, que podem ser mulheres, homens, não temos como saber. Cada um vai ter o seu apoio, a sua rede de apoio. Amém. Que vai estar o tempo todo do nosso lado, por amor, por preocupação, querendo fazer alguma coisa por nós, mesmo que não seja economicamente, mas que seja ouvir. Eu já ouvi muitas mulheres aqui nessa igreja, a gente já orou muito, que é o que dava para fazer, era aquilo o meu limite de fazer, e o resto era com o Senhor, amém? Amém? Elas não abandonaram o Senhor. Então existem pessoas que não nos abandonam nos momentos mais difíceis, viu? Existem pessoas que estão do teu lado, mesmo que você não veja. Os intercessores sabem disso, a gente intercede às vezes, você não sabe nem por que está intercedendo, mas o Senhor sabe, amém? Amém? E João também estava ali junto da mãe de Jesus. Olha que curioso, ele era o discípulo amado, estava ali junto da mãe do Senhor. O texto fala bem claro isso, vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado. Então, o que esse discípulo estava dizendo para o Senhor Jesus? Eu estou aqui do lado da sua mãe, eu estou aqui para apoiar ela, para cuidar dela, tipo assim, no seu lugar. Vamos pensar em quantos momentos difíceis você já passou e quantas pessoas já ficaram do seu lado. Lembre dessas pessoas, agradeça a Deus pela vida dessas pessoas, amém? Porque tem pessoas que você pode contar até nos piores momentos. Agradeça, tenha esse coração grato por essas pessoas. E hoje nós estamos aqui reunidos na igreja, exatamente para isso, para nos fortalecer, para nos ajudar. É um lugar para nós buscarmos isso, para nós buscarmos essa força para enfrentar essas fases difíceis da nossa vida. Amém? As fases difíceis e as fases boas também. Glória a Deus. Porque aquele que passa pelo vale, ele sabe muito bem como é que vai chegar na bênção e depois ele pode se comportar muito melhor, porque ele já sabe o que é a dificuldade. Amém? Com quem você conta hoje? Então aí a gente tem pessoas. Agradeça a Deus por essas pessoas que a gente já pensou, glória a Deus, né? A sua família, sua rede de apoio, marido, mulher, mãe, filha, filho, avô, avó, mãe, pai, o que for, tia, tio. Agradeça a Deus também porque o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar, amém? Então a gente deve ser grato por isso. Porque além da gente ter essa rede de apoio física, a gente tem uma rede de apoio espiritual que é sobre todo nome, é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus deixou pra gente, amém? Era necessário que Ele fosse para deixar pra gente. Isso é difícil, mas era assim que tinha que ser. Esse foi o plano de Deus e nós não nos cabe a nós tentarmos decifrar ou entender, mas somente aceitar e agradecer, amém? Amém. Em terceiro lugar, nós refletimos aqui que o Senhor Jesus, aí é que é a grande coisa deste texto, para nós aqui essa noite, nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus se preocupa com cada um de nós, e Ele sabe qual é a necessidade mais urgente de cada um de nós aqui nessa noite, e Ele sempre vai providenciar a provisão. Amém. Entenda isso, eu também preciso ouvir isso. O Senhor Jesus, Ele está no meio de nós, Ele sabe exatamente do que você precisa, do que cada um de nós aqui precisa. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, você pode agradecer a Deus por isso, porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa fonte, é a nossa fonte inesgotável de provisão, de sustento, de amor, sabe? De aconchego. O Senhor Jesus te vê hoje. Fale para a irmã que está do seu lado. O Senhor Jesus te vê hoje. Fale para esse irmão. E Ele sabe da tua dor. Ele sabe do teu problema. Ele sabe. E Ele já deu uma palavra de ordem para solucionar tudo isso. Amém?
Você pode glorificar a Deus, agradecer, aplaudir o nome do Senhor por isso. O Senhor Jesus, Ele vê, mas Ele não somente vê, Ele entra em ação. Amém? Para solucionar o nosso problema. E a gente tem que estar na posição também. Né? Na posição. Está na hora, está na hora. Então o Senhor Jesus, Ele já tem a nossa solução. Mas e nós também temos o quê? O grande amor que a gente tem por Ele, a gente tem que cultivar também. Assim como a gente cultiva o amor na nossa família, amém, com os nossos amigos. Amém? Então tem muitas reflexões que a gente pode fazer sobre esse texto. Jesus deu a palavra de ordem para João e para Maria. Naquele momento, Ele falou ali: mulher, eis aí o seu filho, no versículo 26. Então Ele sabia que ela, a partir daquele momento, ela perdia o primogênito dela. O primeiro filho dela, ela perdeu. Naquele tempo, o primeiro filho, ele tinha obrigações com a mãe. Provavelmente ela era viúva, é o que dizem os estudiosos. Então Ele deixou aí: eis aí o teu filho. E quem era esse filho? Era João, era aquele discípulo amado que estava ali do lado. Se ele estava ali do lado naquele momento tão difícil, ele não iria abandonar a mãe dele nos outros momentos, amém? Porque ali era o momento mais difícil que ela estava passando. A gente que é mãe, a gente não pode nem imaginar da gente ver um filho, uma filha naquele momento. Amém? É muito forte isso, é muito forte. E o Senhor Jesus prova ali o cuidado que Ele tem com quem está ao redor dele, com quem está glorificando o nome dele. Na igreja que nós estamos glorificando, cada um que é crente, o Senhor Jesus não nos abandona, Ele não quer que nenhum se perca. Amém. E Ele prova aqui, nas últimas palavras que Ele deu, e Ele prova até hoje, com toda a palavra de Deus que está aqui com a gente. Amém? Amém. E hoje, qual será a palavra que o Senhor tem para nós, para guardar no nosso coração? Eu fui lá em João 17, de 15 a 17, fala assim: a oração sacerdotal diante do momento da prisão. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Vocês estão entendendo? O Senhor Jesus orou por nós por isso, para nos livrarmos do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. É isso que a gente está fazendo aqui. A palavra de Deus é a verdade. A santificação vem pela palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. E cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia, cada vez que a gente lê a palavra, a gente está sendo santificado, a gente está sendo curado, a gente está sendo liberto. A gente precisa de cura física. A gente precisa de cura emocional, a gente precisa de força, a gente precisa de tanta coisa, em nome de Jesus. E essa palavra é aquilo que nos dá força. Amém. Ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo, porque era necessário isso. Era necessário para que a gente conseguisse aguentar. Será que a gente se vê naquele momento lá na cruz, como a Maria Madalena, como a outra Maria, como a mãe de Jesus? Será que a gente pode se imaginar olhando para o Senhor naquele momento? Oh Deus, é difícil, mas graças a Deus a gente não precisou ver isso, mas a gente sabe que isso é verdade e a gente glorifica a Deus por isso e agradece pelo grande sacrifício de amor do Senhor Jesus na cruz. Amém? Amém. Então aí a gente pode pensar: qual é a nossa cruz? A gente trazendo isso para nós. Qual é a cruz que está muito pesada para você hoje? O Senhor Jesus está aqui, Ele está no meio de nós, Ele se importa com cada um de nós. Ele sempre se importou e sempre se importará, amém? E se você está aqui, como essas mulheres e como João, né? Nós temos Marias e temos Joões aqui, que estão aos pés da cruz, clamando ao Senhor e cuidando dele, glorificando ele, com certeza, calma, Jesus vai entrar com a providência. Amém. Jesus vai trazer a solução. Amém. Aleluia. Para mães, você pai ou mãe que sofre com o filho na cruz, de que tantas cruzes estão por aí,
cruz da droga, cruz de filhos confundidos pelas sofismas desse mundo, pelos enganos. Creia, Jesus está vendo cada uma de vocês, cada um de vocês, Ele está agindo. E o Senhor Deus fala pra gente essa noite, Ele fala em todo o tempo, não existe prisão, não existe grilhão que o Senhor Deus Todo-Poderoso não possa quebrar, amém? O Senhor é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que salva, amém? Ele está aqui para nos dizer isso, ainda não acabou, minha irmã, ainda não acabou, meu irmão. A cruz faz parte do processo. Faz parte do processo do teu crescimento, da tua família, do teu trabalho, dessa igreja. Pensa que está fácil? Toda essa mudança, fizemos um ano, ainda estamos arrumando um monte de coisas, não é fácil, mas estamos no processo. E vamos chegar lá, amém, no melhor que Deus tem para nós, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então você creia, minha irmã, meu irmão, que em todo o processo que você está passando hoje, já passou na sua vida, fez de você quem você é hoje. Amém. Hoje eu sou muito melhor do que era antes. Célia, Vivi, Nilma, todos aqui, a gente aprendeu já muita coisa. Fale para a irmã, para o irmão que está do seu lado, ainda tem chuva de Deus para chegar na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Nessa igreja tem chuva de Deus chegando, eu vejo, eu creio. Creia e verás a glória do Senhor. O Senhor quer isso, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos inflamar de quê? De fé, amém, de força, para continuarmos, amém? Amém? E é por isso que eu estou aqui hoje, somente por isso. Jesus me trouxe aqui para falar para vocês que Ele é com cada um de nós. Amém. E para a gente se sentir fortalecida nisso, porque Ele é o único que pode operar os milagres que a gente precisa, que a gente não pode fazer, amém? Amém? E dizer que a sua vida tem um propósito nas mãos de Deus. Amém? Amém? Você crê nisso? A sua vida tem um propósito nas mãos de Deus, amém? Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor. Ministério do Louvor, por favor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé e para a gente clamar também. É uma noite para a gente clamar, para a gente orar. O que está difícil demais nas nossas vidas, da gente suportar, da gente carregar. Vamos orar para o Senhor derramar mais do Espírito Santo dele nas nossas vidas. Para que haja operação de milagres nas nossas vidas. Que prisões sejam quebradas. Que grilhões caiam por terra. Que haja libertação e salvação na nossa família. Que possamos ver e agradecer os cuidados de Deus na nossa vida e na nossa família. Amém? Vamos orar por tudo isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E já vamos orar com essa música, com esse louvor. É aniversário de Genesi amanhã. Parabéns! Deus tem propósito na sua vida, viu, Genesi? Tá passando esse vale todo. Amém. E você é forte, viu? Você já suportou muita cruz. Amém. Aleluia. Salve, aleluia. Vamos cantar a Deus por isso. Vamos orar. Levantem suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, clamando pelo teu poder, Senhor. Clamando, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor derrame mais do teu Espírito Santo. Derrama mais do teu Espírito Santo em cada um aqui, Senhor. Para que cada um tenha força, Pai. Força para carregar a sua cruz. Força para passar pela fase difícil. Força, Senhor, em nome de Jesus. Sabedoria. Sabedoria para passar pela fase difícil, Senhor. E não deixar de exaltar o teu nome. Não deixar de crer na tua promessa. Deus, em nome de Jesus, renova a fé em cada irmã, em cada irmão aqui, Deus. Em nome de Jesus, que vai haver sim libertação. Que vai haver salvação. Que grilhões serão quebrados. Em nome de Jesus, que vai haver cura. Aquele que precisa de cura aqui nesse lugar, seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Vai
toca no corpo físico, Pai. Em nome de Jesus, derrama da tua cura, Deus. A tua cura, Senhor. Limpa no teu sangue a cada um de nós aqui. E nos, Pai, nos faz a cada dia mais acreditar que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o Jeová Jireh, Pai, que Tu és o provedor e que Tu és o nosso consolador, o nosso ajudador, que o Teu Espírito Santo está conosco e não nos abandona. Minha irmã, meu irmão, creia, agradeça a Deus pelo Espírito Santo de Deus, está em você, habita em você e não te abandona. E que as promessas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu clamo que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada irmã, de cada irmão, de cada família aqui representada, de cada ministério desta igreja, que as Tuas promessas se cumpram, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que o meu irmão, a minha irmã saiam daqui fortalecidos na força do poder do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. E que eles tragam à memória palavras, as Tuas palavras de promessas, as Tuas palavras, Pai, em nome de Jesus, de livramento. As Tuas palavras, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja